Saúde a igreja com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E convido os irmãos a estarmos abrindo nossas Bíblias em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo do 1 até o 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 até o 12. Todos acharam? Amém? Parte fácil da Bíblia de achar, né? Novo Testamento. Vamos fazer essa leitura conjunta. Peço aos irmãos que se coloquem de pé. E vamos fazer essa leitura conjunta, pausadamente, prestando atenção em cada palavra que estaremos lendo. Dias depois, todos juntos. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos o influíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, e conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram do eirado do ponto e correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Então estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, porque saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, e a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Podeis sentar, irmãos. Essa história, acredito que nenhum irmão tenha lido ainda. Acredito eu que em nenhum momento na sua leitura diária passou por esse trecho. Estou certo? Não. Essa história já foi ouvida várias e várias vezes. Já foi lida várias e várias vezes. Já foi pregada algumas vezes em nossa igreja, onde irmãos que aqui estão participaram deste culto e ouviram a mensagem. Hoje eu vou estar falando de um paralítico, de 4 amigos e um milagre. Essa noite tem algumas lições para você aprender. Essa noite você vai sair daqui não sendo mais paralítico, sendo amigo e com seu milagre. Essa noite eu convido os irmãos a estarem prestando esse culto e que a palavra de Deus está sendo lida e estaremos nos aprofundando na palavra do nosso Deus. Convido você a sair aqui com o seu milagre. Esse trecho é uma profecia que está lá em Isaías, onde vamos ler, Isaías 9. Eu estou contextualizando esse trecho para que os irmãos consigam entender a mensagem dessa noite.
Esse trecho que acabamos de ler, a cura do paralítico de Cafarnaum, é uma profecia, é parte da profecia escrita por Isaías. Em Isaías 9, capítulo 9, versículo 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos seus primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa profecia está falando dessa cidade, Cafarnaum. Essa profecia, onde os homens que andavam nas trevas e agora verão a luz, está falando da cidade de Cafarnaum. Jesus nasceu em... Mania de professor de escola dominical, ficar perguntando. Jesus nasceu em Nazaré. Viveu boa parte da sua vida em Nazaré. Logo mais ele saiu de Nazaré e Cafarnaum foi a sua base missionária. O seu quartel-general era Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum. Por quê? Estrategicamente, era uma cidade marítima e de fácil acesso a várias regiões. E ali era o Porto Seguro de Jesus. Porto Seguro não, a base, o quartel, a base missionária. Em Cafarnaum foram feitos vários milagres. Em vários momentos no Novo Testamento, vemos Jesus nos 4 evangelhos, Jesus passando, ensinando, falando da vontade de Deus para aquele povo. O povo que Isaías tinha profetizado naquela época. Nesse trecho, vemos um homem, um paralítico. Não sabemos a idade, mas entende-se que era um homem maduro, que vivia paralítico. Não andava, não movimentava seus braços, e tinha em Lucas e Mateus, tem a mesma passagem, mas com alguns mais detalhes, e fala que esse homem tinha dificuldade de fala. Ele falava, mas com uma grande dificuldade. Então era paralítico, né? Eu acredito que um tetraplégico, onde ele não tem movimentos dos membros inferiores, dos superiores, e até a fala era limitada. Esse homem, 4 amigos dele, o carregou, porque soube que Jesus estava lá na cidade de Cafarnaum, provavelmente na casa de Pedro, falando e ensinando, onde acabamos de ler. Jesus estava fazendo o quê? Acabamos de ler no capítulo 2, anunciando-lhe as palavras, a palavra de Deus. Jesus estava ali. E naquela casa onde todos sabiam que Jesus estava ali, o que aconteceu? Se de repente Jesus chegar aqui, o que vai acontecer? E a notícia se espalhar. Esses bancos que estão vazios vão continuar vazios? Acredito que não. Essa lateral continuará vazia? Acredito que não. A nossa frente, a rua, estará vazia? Acredito que não. Me faz lembrar que em 1988, essa igreja foi inaugurada. E eu fui convidado, ainda muito moleque. Eu vim porque falaram que ia ter bolo no final. E não tinha espaço. Eu queria ver o que estava acontecendo aqui dentro. De verdade, eu queria ver. Eu era curioso. Mas não consegui. O máximo que eu consegui é ficar numa lateral encostada ali onde hoje é aquela roseira. Foi o máximo que eu consegui. Meio que disputando espaço com alguém. Isso aqui estava cheio. Eu acho que foi
Uma das vezes que eu vi essa igreja mais cheia, não sei se a irmã Iranina estava nesse dia, a irmã Conceição, né? Eu nem as conhecia nessa época, mas esse dia estava muito cheio. E sabe em que momento que eu consegui entrar aqui? Quando acabou o culto, quando acabou a celebração. Tinha muita gente, muita gente. Essas laterais cheias de pessoas em pé, essas laterais aqui no meio, aqui na frente, acho que tinha uns 40 pastores aqui em cima, muita gente mesmo, gente. Não tinha 40 não, mas tinha muito, estava um aglomerado de pastor aqui. Eu fico imaginando, quando naquela cidade, quando surgiu o boato, falou, Jesus está aí, Jesus está aqui na cidade. O texto fala, não tinha lugar nem na porta, janelas, tudo cheia, aglomerado, pessoas querendo ouvir o mestre, outros estavam ali por curiosidade, outros estavam ali só para, será que vai ter algum lanchinho depois? O Osmar estava lá, esperando o bolo no final. Esse homem é levado até lá, e ao chegar lá, essa multidão de gente, talvez até falaram, tem um paralítico aqui, mas quem estava lá não estava preocupado com isso. Todos queriam ter um momento com Jesus, todos queriam ver Jesus, e logo eles colocaram esse homem em cima do telhado, subiram ao telhado, retiraram algumas telhas e desceram esse homem, esse paralítico. Jesus, vendo a tamanha fé daqueles homens, dos 4 homens e aquele paralítico, falou, filho, seus pecados estão perdoados. Quando ele falou isso, fariseus e escribas que ali estavam, homens que eram da lei, homens que eram responsáveis por ensinar a doutrina, eram homens que estudavam, faziam leituras da palavra. E esses homens começaram a razoar nos seus corações, começaram a falar, não é possível, por que esse homem está falando que ele perdoa os pecados, se somente Deus perdoa? E Jesus, sabendo, conhecendo o nosso íntimo, percebeu que dentro dos seus corações estavam aflitos, estavam nervosos, agitados, porque Jesus falou, filho, seus pecados estão perdoados. Jesus falou, qual que seria mais prático? Falar, seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois para que se prove que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, eu ordeno, levanta-te e anda-te. E assim aconteceu. E todos ali se assustaram, porque nunca tinham visto isso. Essa é a história, sem mais nem menos, né? Essa é a história. Mas eu quero falar de um paralítico, de 4 amigos e um milagre. Olhe para o seu irmão do lado, né? Coisa de... alguns não gostam disso, né? Mas olhe para o irmão do seu lado e fale, hoje você vai aprender algumas lições. Hoje você vai sair daqui com algumas lições. Fale para o seu amigo, fale com vontade, olhe bem dentro dos olhos dele e fale, hoje você vai sair daqui com algumas lições. Essa história do paralítico de Cafarnaum tem algumas lições a nos ensinar. E a primeira lição é com o próprio paralítico. Um homem que sabia cativar relacionamentos. Esse homem era debilitado, mas ele sabia cativar relacionamentos. Ele sabia conquistar amizades. Esse homem, com tantas limitações, sabia fazer amigos. Por que será que eu estou dizendo com tanta certeza que esse homem sabia fazer amigos?
voluntariamente você carregaria alguém? Se você soubesse que a pessoa que tem o poder de realizar seu sonho estava aqui, você ia trazer alguém nas suas costas? Pense bem. Seja honesto com você mesmo. Ou você correria o mais rápido possível para alcançar o seu milagre? Esse homem, ele sabia fazer amizades. Ele valorizava a amizade dele. E muitos de vocês aqui têm amigos. Aquele amigo que você pode contar em qualquer momento. Ô Osmar, se você precisar de mim, eu estou aqui, cara. Tamo junto. Estou seguro na sua mão, cara. Se precisar, vamos encher uma laje, estou aí. Vamos comer uma feijoada. Opa, estou aí. Você tem amigos. Você está sabendo conquistar esses amigos e valorizá-los? Essa é a primeira lição. Na sua vida espiritual, muitos pensam que, poxa, agora eu me converti, sou uma nova criatura, sou diferenciado, agora sou filho de Deus. E com algumas morais espirituais ou morais éticas, fala assim, não, eu não vou me misturar com aquela pessoa, porque eu sou diferente, agora eu sou um filho de Deus. Esse homem, ele sabia das suas limitações, ele sabia das suas dificuldades, mas ele cativava relacionamento. Ele era um homem que dependia de alguém, com certeza, porque se ele não tinha os movimentos principais, os movimentos básicos, braço e perna, ele dependia de alguém. Hoje, com tanta tecnologia, pessoas que nascem, né, sem os membros, né, inferiores e superiores. Pessoas que somente com tronco conseguem ter uma vida razoavelmente sem dependência alguma. Tecnologia. Mas lembremos que nesse tempo não tinha tecnologia. Esse homem precisava de alguém. Jesus está aqui. Como esse homem chegaria até lá? Essa é a primeira lição, irmãos. Valorize suas amizades. Procure estreitar os seus laços de amizades com pessoas que estão na mesma fé sua. Mas também procure criar relacionamento com pessoas que ainda precisam de Cristo. Pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Você também precisa se relacionar com essas pessoas. Existem pessoas que dentro da igreja são amores de pessoas. Mas quando chega no seu trabalho, são pessoas falsas, fofoqueiras, né? Pessoas que estão sempre provocando um motim contra o chefe, ou contra alguém, ou contra um procedimento da empresa. Pessoas que não valoriza as pessoas que estão ali passando pelas mesmas dificuldades. Na faculdade, na escola, ou em algum curso. Pessoas que tiram vantagens de outros, colam uma prova, né? Não estreitamos o nosso relacionamento, né? Tira proveito de uma fragilidade de alguém, ou de uma expertise de alguém, e nós tentamos ser mais espertos, e tiramos proveitos dessas pessoas, assim como o mundo faz. Dentro dos nossos lares, né? Relacionamento com marido e esposa, tirando proveito, né? Chega final de ano, Páscoa, outras datas comemorativas, reúne-se a família, e aí cunhados que não mais aguentam você, sogro que não aguenta o genro ou a nora, e vice-versa.
Não sabemos aproveitar os relacionamentos para que seja algo agradável a nossa caminhada. E dentro da igreja, criamos um clima hostil às vezes. Eu não vou apoiar o projeto do irmão tal porque eu não gosto dele. Eu não concordo com a postura dele. E às vezes deixamos de seguir a nossa missão principal, que é levar o evangelho, por causa de que eu não quero me relacionar com os demais irmãos. Fica lá marrudo, sento no banco, vim aqui para orar, louvar e agradecer a Deus por tantas bênçãos derramadas, e fico ali sisudo, todo sério, não olho para o lado. Aí o irmão pede, olha para o irmão do lado e fala, você vai aprender uma lição hoje. Primeira lição, olhe firmemente para o seu irmão e fale, eu quero ser seu amigo. Eu quero ser seu amigo de verdade. Eu quero que você conte comigo e eu quero contar com você. Olhe para o seu irmão e fale, eu quero ser seu amigo e quero que você seja meu amigo. Eu quero contar com você e quero que você conte comigo. Para o que der e vier. Tamo junto. Né? Um toquinho para finalizar. Essa é a primeira lição. Segunda lição não é com o paralítico que vamos aprender, mas é com os 4 amigos. 4 homens, amigos desse paralítico, ficaram sabendo, Jesus está aí. Jesus está na casa de fulano. Vamos lá. E aí, cara, precisamos apresentar Jesus para o nosso amigo. O que a gente vai fazer? Ele precisa de uma cura. Vamos fazer um grupinho no WhatsApp aqui para a gente ir trocando ideia. O que a gente vai fazer? Nossa estratégia, grupinho. Monta o grupinho. Ajuda o paralítico. E tá lá os 4 amigos. E aí, como que vai ser? Vamos que horas? Quem vai lá passar na casa dele para dar um banho? Claro, era um paralítico, gente. Alguém teve que dar banho para ele. Nele. Alguém teve que passar um perfume. Alguém teve que dar um talento nele. Não ia apresentar para Jesus de qualquer jeito. Eu quero apresentar meu amigo a Jesus para que ele receba a cura. Vamos lá, vamos lá. Tamo junto. E aí vão os 4 amigos. Foram lá na casa dele. Convenceram ele. Falou, não, vamos lá, vamos conhecer Jesus. Vamos conhecer Jesus. E ele vai te curar. Nós temos ouvido que esse homem tem feito milagres em outras regiões. E hoje ele está aqui na nossa cidade. Vamos lá, nós vamos te levar lá. Você quer ir? Eu quero ir. Vocês me levam, eu levo você. Nós vamos te levar. E aí deram um banho, trocaram roupa, deixaram bonitinho, fizeram a barba, levaram esse paralítico onde Jesus estava. Irmãos, quantos amigos de vocês, quantos meus amigos estão precisando de Cristo? E sabe quando que eles vão conhecer a Cristo? Quando você levantar e falar assim, ei, vem aqui, me dá a mão. Vamos lá, vamos conhecer Jesus Cristo. Eu vou te levar na igreja hoje, eu vou passar lá. Olha, já manda uma mensagem no WhatsApp. É 5 horas, 6 horas eu estou passando aí. 10 para 6 estou passando aí para te pegar. Nós vamos hoje lá na igreja, você vai conhecer Jesus Cristo. Nos unir, Deus precisa da sua criatividade, irmão. Deus quer usar essa criatividade. Ele não precisa de nós. Esse que é o legal. Deus não precisa de nós para que a sua obra seja realizada. Mas Ele quer usar cada um de nós para realizar a sua grande obra. Ele quer te usar para que outras pessoas conheçam Jesus Cristo. Monte um grupo aí do WhatsApp agora e fale assim, vamos marcar aqui, vamos orar aí 2 semanas aí pelo meu vizinho lá, eu quero que ele conheça Jesus. Você se une a mim aí? Não, estamos juntos. 2, 3 irmãos, vamos orar junto. Durante 2, 3 semanas nós vamos orar, nos preparar e vamos chegar lá e vamos encarar esse cara. Nós vamos apresentar para ele o plano da salvação e ele vai conhecer Jesus Cristo. Essa criatividade que nós temos.
Deus quer usar. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho palavras. Eu não sei como evangelizar. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Esse é a melhor maneira de você evangelizar. O seu dia a dia tem sido digno de um servo de Deus? O seu dia a dia tem sido um exemplo a ser seguido? Quando você chega na empresa, as pessoas falam, olha lá, essa pessoa aí, quando ele entrou aqui era tão ruim. A gente tinha grupinho de fofoca, tinha grupinho para falar do chefe, tinha grupinho para fazer um motim contra alguma atitude do dono. Mas quando ele entrou, ele mostrou para a gente que a gente tinha que trabalhar em comum, que a gente tinha que amar um ao outro, que a gente tinha que ajudar um ao outro. E ficou tão mais leve aqui. Ou você é aquela pessoa que quando chega na empresa fala, vixe, olha lá, mais um. Vixe, olha lá, deve ser, está arrumando alguma confusão aí. Ele está muito quieto, alguma confusão vai acontecer. Cabeças vão rolar. Quando você chega na família, fala, vixe, essa pessoa veio, se eu soubesse eu nem tinha vindo. Que tipo de amigo você tem sido? O amigo que conduz as pessoas a Cristo, os amigos a Cristo, ou aquele amigo que tanto fez, tanto faz? Esses 4 amigos não pensaram se alguém ia rir deles, porque estavam carregando uma maca. Eles não pensaram que atravessar, a Bíblia não fala a distância, pode ser que seja de uma casa ao lado, como também pode ser a quilômetros de distância. E vamos parar para pensar, irmãos, naquela época não tinha asfalto. Galileia, 300 graus na cabeça, rua empoeirada, pedras, obstáculos, talvez tinha subidas, descidas, mas esses 4 amigos estavam determinados, nós vamos apresentar nosso amigo para Cristo. Nós vamos levar esse homem até Cristo, porque a gente quer a cura dele. Terceira lição, não desistir. Eu acho que vocês já ouviram isso em uma pregação sobre Cafarnaum. Não desistir. Quantos de nós desistimos na primeira dificuldade? Eu tenho um plano aqui, um objetivo, eu tenho um projeto para estarmos instalando na igreja, para que a gente aumente a capacidade de trazer pessoas para Cristo. E na primeira dificuldade, na primeira risadinha de um irmão, sonhador, você desiste. Já foi feito isso. E você desiste. Na primeira dificuldade, você desiste. Quando aqueles homens chegaram lá na casa onde Jesus estava, o trecho diz, não havia lugar. Dentro da casa e fora da casa, as portas, janelas estavam todas aglomeradas de gente, muita gente. Como eu disse no começo, de repente até alguém gritou, tem um paralítico aqui. E daí? Eu também tenho meu desejo, eu também quero uma cura, eu também quero um milagre na minha vida. Quando a gente vê as dificuldades, desistimos. E eu falo, irmãos, não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus objetivos. Não desista do seu primeiro amor. Quando você se converteu e você falou assim, Deus, me use. Estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Mas na primeira dificuldade você falou, não, Senhor, isso não é para mim. Senhor, me usa. E na primeira risadinha, o olhar
mal olhado. Às vezes, de repente, porque algum irmão, naquele momento, foi usado pelo inimigo, e você falou, não gostei do que ele falou, eu não vou fazer mais. E está aí até hoje, amarrado, sentado no banco sisudo, não vou fazer nada. Eu só vim aqui orar, agradecer a Deus, trazer meu dízimo, cumprir com minha obrigação. Sua obrigação é ir levar o Evangelho para toda criatura. Essa é a sua obrigação. E como você vai testemunhar? Como você vai apresentar esse Evangelho, se você não consegue viver em comunhão? Não desista, meu irmão. Muitos casais hoje, primeiro ano de casamento, primeira dificuldade. Algo muito comum hoje, primeiro ano de casamento, desemprego. Aperta o cinto aí. Um casal novo tem uma grande dificuldade. Um casal mais maduro consegue suportar. Um casal novo, de repente, toalha em cima do colchão. Ah, não quero mais, esse homem não serve para mim. Vou para a casa da minha mãe. Desiste. Hoje, a maioria dos jovens estão vivendo e vendo casais desistindo de estar se relacionando, de estarem convivendo, mesmo em dificuldades, e abrem mão do seu casamento. Quantas empresas que nós nem conseguimos abrir, porque desistimos no primeiro instante que pensamos nas dificuldades. Quantos comércios deixamos de abrir, porque desistimos, porque pensamos nas dificuldades. Quantos cursos deixamos de dar continuidade, porque veio a dificuldade, o cansaço do emprego, não estou entendendo, é matemática, eu não estou conseguindo fazer esses cálculos, e abre mão. Não desista. A terceira lição fala, não desista. Se esses homens tivessem desistido, com certeza alguém deve ter falado, vem outro dia aí, talvez vai estar mais vazio. Ou talvez os próprios quatro, um dos quatro pensou, com menos fé, falou, está muito cheio, sem chance. Sem chance. Não dá para chegar até Jesus, não. Vamos desistir. Outro dia a gente vem aí. Vamos ver se a gente consegue marcar um horário, alguma coisa com Jesus. Hoje é o dia. Hoje é o momento. O Espírito Santo não te trouxe aqui à toa, irmãos. Deus quer falar com você, não é somente através da mensagem, da palavra de Deus, dita ou falada, meditada. É através do olhar de um irmão, de um aperto de mão, de um abraço, de um louvor, de uma nota. Deus te trouxe aqui, porque Ele quer falar com você. Não saia daqui sem o seu milagre. Não desista. Mas justo hoje que eu vim, presbítero Osmar falando, fala bastante. E fala, logo ele, hoje eu queria ouvir a palavra, sei lá, com outra pessoa. Não desista. Deus quer falar com você. Esses homens fizeram algo inacreditável. Quando os irmãos leem a história, fala assim, o que passou na cabeça deles? Como que eles subiram? Irmãos, naquela época era comum, nessa época, de em cima da casa colocarem a palha, do trigo, dos grãos em geral. Era comum, para quê? Para secar, para a palha secar e o vento levar a palha, e fica os grãos. Então era comum, as casas eram projetadas com esse intuito. Algumas casas já tinham esse intuito de colocar os cereais lá em cima, né, com folha, com folhagem e tudo, e com o passar do tempo, sol, chuva ali,
os grãos se soltam, a palha seca-se e o vento leva. E depois o dono da casa passa recolhendo os grãos. Então era muito comum. Automaticamente, se eu estou tendo que subir na minha casa toda vez, o que eu faço? Uma escada. Não é comum? Se eu vou subir quase todo dia lá para ver como que está, se a palha já está seca ou não, se o grão já está solto ou não, não é isso? Para a vida rural, isso é o que eu estou falando aqui, é normal. Mas quando a gente enche uma laje, né? Acho que é mais a linguagem nossa, mas quando a gente enche uma laje, quando acaba de encher, a cada quantidade de horas a gente tem que ir molhar, não é isso? Aos homens aí, não é isso? A gente tem que ir lá molhar, porque se deixar a laje secar, sem ter a umidade certa, ela vai trincar, rachar e vai ter filtração de água, e toda vez que chover não vai adiantar nada, vai molhar debaixo da sua casa. Então existe isso, você tem que subir toda hora. Aí para subir, qual é o sacrifício? Mano, vamos fazer uma escada, né? Já que eu tenho que subir lá de hora em hora, vou fazer uma escada. Então era normal ter escadas nas casas, em uma lateral ou atrás da casa, ter escadas. Mas pensa no sacrifício. Olha só, irmãos, novamente eu vou falar. Não se fala a distância que era a casa desse homem, mas se foi um dia de sol, eu sou muito fácil, mas não tem quem não soe carregando uma maca. Por mais que esteja dividido o peso entre 4 pessoas, está pesado. Tem um corpo ali, tem uma pessoa ali, né? Tem um ser humano ali. Por mais leve que seja, agrega peso. E se a caminhada foi longa, debaixo de sol, foi cansativo. Mas eles, sem esmorecer, subiram uma escada e levaram essa marca onde jazia o paralítico, levaram até em cima, até o alto desta casa, e tiraram algumas telhas bem na direção onde estava Jesus. Imagine a cena, esse teto se abrindo bem onde Jesus está. Com certeza caiu alguns grãos de terra, grãos de cereais que provavelmente teria ali em cima, né? Aquela poeira. Não desista. Quando ver os obstáculos, não desista. Eles poderiam ter desistido, mas eles estavam determinados. Hoje esse homem vai sair curado daqui. E imagine a alegria desses homens ao ver esse homem curado. 2 alegrias. Primeira, não vai ter que carregar de volta, né? Essa é a primeira alegria. Vamos ser prático. Não vou ter que levar ele de volta nos meus braços. Segundo, a vida daquele homem foi transformada. Imagine a alegria, você participar, você como amigo, participar diretamente da conversão dessa pessoa. O milagre daquele homem estava ali, a cura dele estava ali, mas para ele chegar até lá, ele tinha que cativar amizades. Para ele chegar até lá, ele precisava desses amigos. Para ele chegar até lá, esses amigos precisavam ser fiéis a ele. Para ele chegar até lá, esses amigos tinham que se dedicar, tinham que se esforçar e não desistir dele. Esses amigos estavam determinados a apresentar Jesus, o seu amigo. Eles tinham determinação e eles não desistiram. Esse era o objetivo, esse era o sonho deles. E eles não desistiram, mesmo com as dificuldades. Imagine levar um corpo, uma pessoa. Quando eu falo corpo, eu não estou falando de morto, mas é o corpo, o peso do corpo. Eu imagino que tenha que ter, provavelmente amarraram o paralítico na maca, porque se ele não tinha mobilidade, para qualquer tombada ele ia cair, né? Quando a pessoa ainda tem uma mobilidade nos braços, ele segura aqui na lateral, né? Faz um esforço, mas esse homem não tinha. Então provavelmente eles amarraram ele na maca e subiram. E depois tiveram que amarrar várias cordas para descer. Pensa no esforço físico em cima de uma laje. E se estava sol,
o esforço era maior, mas eles não desistiram. Não desista, meu irmão. Os seus sonhos que estão aí em seus corações, não desista. O seu casamento que está difícil, não desista. Os seus filhos que não estão te dando a atenção que você gostaria que desse, não desista. Mas presbítero, eu estou aqui há tantos anos e minha esposa não vem para a igreja, ou meu esposo não vem para a igreja, não desista. Eu estou aqui há tantos anos e meus filhos não querem saber de Deus, não desista, irmão. Não importa a dificuldade é consequência do pecado, mas a sua necessidade é o que você tem que pôr em conta. Eu preciso da ajuda de Cristo. E partiremos para o último ponto. Antes do último ponto, 2 exemplos da nossa vida do dia a dia. Thomas Edison, quem sabe quem é esse homem? Foi ele quem criou a lâmpada. Para ele criar a lâmpada, sabe quantos modelos, quantos materiais ele utilizou? 6.000. 6.000 maneiras de se ter uma lâmpada. Quase todas fracassadas. Sabe quantas tentativas ele teve antes da primeira lâmpada ser acesa e se manter acesa? 1.200. 1.199 vezes fracassadas. Se no primeiro obstáculo ele tivesse desistido, onde estaríamos agora? À luz de velas. Tomaríamos banhos gelados? Não teríamos celular para carregar? Automóveis hoje híbridos, né? Se esse homem tivesse desistido 1.199 vezes, nós estaríamos no escuro. Outro exemplo, Martin Luther King. Ixi, saiu legal o nome, né? A pronúncia. 1955, ele começa a lutar pelos direitos civis. Foi preso, foi julgado, apanhou. E sabe quando ele teve o resultado que ele queria? Realizado o seu sonho de pessoas terem direitos civis iguais, igualitários para todos. Redundância. 1964, quase 10 anos depois. Se ele tivesse desistido no primeiro obstáculo, isso nos Estados Unidos, né? Que no Brasil a história foi um pouco diferente, demorou um pouco mais. Mas nos Estados Unidos, para que fosse assinada, teve assinada a abolição, demorou quase 10 anos de luta. Se ele tivesse desistido, se esses homens tivessem desistido de levar o amigo para conhecer Jesus, eles iam retornar para suas casas sem o milagre. E quarta e última lição que você vai aprender essa noite: o motivo do milagre. Esses homens desceram com muito sacrifício, passaram por vários obstáculos, enfrentaram as dificuldades, os empecilhos, mas continuaram, porque o desejo deles era apresentar: nós vamos levar nosso amigo paralítico para Jesus Cristo. Jesus Cristo vai conhecer ele. E quando Jesus viu aquele homem descendo, aquele paralítico descendo, tamanha fé daqueles 4 homens e o 5º paralítico, o milagre aconteceu. Filhinho, hoje seus pecados foram perdoados. Quando ele falou isso, o paralítico pode ter pensado: não, Senhor, mas eu não vim aqui para isso, eu quero ser curado.
Os 4 amigos lá em cima falaram: não, mas peraí, Jesus. Não é bem isso que eu não trouxe ele para isso. Eu quero a cura dele. O verdadeiro problema que você tem hoje é o pecado que está em você. O verdadeiro milagre é a cura desse pecado. Jesus Cristo, em nenhuma das passagens, em nenhum dos milagres, não foi para ensinar uma lição, foi para ensinar uma lição. E nenhuma dos milagres relatados na Bíblia foi simplesmente para a sua satisfação, mas todos os milagres tinham uma lição. E o que ele queria ensinar? Que apesar de todas as dificuldades que aquele homem tinha, todas as limitações que aquele homem tinha, de não mexer os braços, não mexer as pernas, e até a sua fala ser com grande dificuldade, o maior problema dele era o pecado. O seu maior problema hoje não é o desemprego. O seu maior problema hoje não é o seu filho que não quer aceitar a Cristo. O seu maior problema hoje não é o seu esposo ou a sua esposa que não quer aceitar a Cristo. O seu maior problema hoje é o pecado. E Jesus Cristo nos convida: vinde a mim. Arrependei-vos, porque o sangue que ele derramou lá na cruz, foi para lavar e nos purificar de todo o pecado. Esse era o verdadeiro milagre. Era um milagre que aquele homem precisava. E é o milagre que eu falei que hoje vocês têm que sair com ele. Arrependam-se dos seus pecados. E você sairá daqui com um milagre. O milagre da transformação da sua vida. Todos nós estávamos condenados à morte. Mas Jesus Cristo morreu, morte de cruz, para que fôssemos salvos. Não mais seremos mortos, mas sim viveremos vida eterna. Não pequeis, não pequem. Aquele que já fez a sua escolha, não peque mais. E aquele que ainda não fez sua escolha, reconheça o seu pecado e peça a Jesus Cristo. Em 1 João 2, vou abrir, não precisam abrir, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda do mundo inteiro. Você hoje queria um milagre da sua casa própria. Você hoje talvez queria um milagre do seu emprego. Você hoje talvez queria um milagre da conversão dos seus filhos. Mas entenda que o maior milagre é a sua salvação. Não deixe para amanhã. Hoje é o momento. Hoje é o dia de você se reconciliar com Deus. Jesus Cristo olhou aquele homem paralítico, ele sabia que aquele homem era paralítico, ele tinha certeza. Ninguém mais do que ele sabia do sofrimento daquele homem. Ninguém mais, nem os 4 amigos, sabia da verdadeira dor daquele homem, a não ser Jesus Cristo. Mas ele enxergou que o problema dele era o pecado. E o que adianta, irmãos? Um corpo sarado, sem enfermidade alguma, mas com a alma morta. O que adianta uma bela casa, um belo lar, onde as pessoas ali não louvam a Deus? O que adianta um belo relacionamento, se aquela pessoa que está ao seu lado não tem Cristo no coração?
De que vale? Arrependam-se, arrependam-se. O que eu faço? Arrependam-se. Essa é a mensagem dessa noite. O milagre que você precisa é o arrependimento, é a transformação da sua vida. Vamos nos colocar de pé.